E quais cuidados tomar com relação à aplicação de um projeto de pavimento de concreto na obra? Primeiro destaque deve ser aplicado a juntas serradas. As juntas serradas, elas não devem ser feitas, executadas em qualquer momento da obra. Existe um tempo exato, um tempo médio coerente com base em pesquisas e estudos, em que esse tempo ele é em torno de 14 a 18 horas após o início da pega do concreto. Então, dentro desse tempo é que você tem que ter ali os operários munidos das serras, no caso, para poder serrar as juntas serradas certinha, no sentido transversal, no caso, ao longo do pavimento. São várias juntas serradas a serem executadas dentro desse tempo. E esse tempo não pode ser ultrapassado, deve ser respeitado por uma série de fatores, dentre eles você trazer problemas depois de uma má execução da junta, e na hora da rodagem dos veículos, você vir a ter, no caso, esborcinamento, uma destruição das bordas das juntas maior ou menor devido à falha de execução. Com relação às juntas também, merece destaque a espessura máxima das juntas. Antigamente, a gente utilizava, em 2005, espessuras de 1 a 2 centímetros, mas eu trago o cálculo certinho da junta, no caso, a espessura da junta no livro, com base na carga e tudo mais, em que essa espessura deve ser mantida com 6 milímetros. A junta longitudinal e a junta serrada, que é uma junta transversal, devem ser mantidas no máximo, com 6 milímetros de espessura. Mais do que isso, você também vai trazer esborcinamento e destruição das bordas mediante a aplicação das cargas sobre o seu pavimento. Um outro cuidado é a vibração seguida da revibração. A revibração, ela acontece depois da vibração, antes do início da pega, e ela promove um aumento de até 20% na resistência, no caso da compressão do concreto. Um outro cuidado que sempre deve ter atenção é o menos oneroso, é o mais simples, e muitas empresas, muitas construtoras ignoram, isso eu vi na prática, em diversas situações, na maioria das situações, que é o processo de cura. O processo de cura deve ser iniciado após o início da pega. Então, o concreto, quando você coloca o seu polegar e ele começa a puxar, no caso, pegar, né, o seu polegar, aí você fala início da pega. Acontece em torno de, no máximo, 2 horas. Depois que o cimento entrou em contato com a água, lá na concreteira, já começou o início da pega, ele vem seguindo o trânsito, vai chegar na obra, lá atrás já começou. Então, esse tempo final é de até 2 horas, em torno de 2 horas, que você pode trabalhar o concreto. Depois disso, o concreto começa a pegar e você deve dar início ao processo de cura. O processo de cura deve ser aplicado com rigor, 3 vezes, no caso, 3 molhagens contínuas ao dia. Dependendo da temperatura, pode ter mais molhagens ainda. Então, coloque um operário ali exclusivo só para o processo de cura. Iniciou a pega, comece a fazer a cura efetiva todos os dias, principalmente nos primeiros 7 dias. E no livro eu trago, em função do tipo de cimento, até quando a cura deve ser mantida. Até 14 dias ou até 21 dias até, dependendo do tipo de cimento. Isso não é empirismo, isso eu aprendi com base nos bons preceitos, bom conhecimento da tecnologia do concreto. Por isso que eu falo, nesse livro eu transformo você, que é leigo, estudante, recém-formado, na tecnologia do concreto eu transformo você em um profissional de conhecimento intermediário ou até avançado, dependendo da sua aplicação. Um outro cuidado que deve ter com relação ao comprimento, no caso, larguras e comprimento da junta, das placas de concreto. As placas de concreto, elas são cercadas por juntas, naturalmente, mas as dimensões das placas de concreto, largura e comprimento, são definidas no projeto e devem ser respeitadas. E esse limite, no caso de execução de placas de concreto, dimensão de comprimento e largura, existem para proteger você, engenheiro de obra, para que você não venha a ter uma retração maior dentro das placas de concreto no ato da concretagem. Um outro cuidado especial se refere, no caso, à retração. Existem vários tipos de retração em função do concreto lançado, e eu recomendo fortemente que você proteja o seu concreto, no caso, com barreiras laterais, barreiras opacas, né, totalmente preenchidas, não vazadas, barreiras laterais em volta de todo o pavimento de concreto a ser executado, contra a incidência de ventos. Por exemplo, você está concretando amanhã em frente numa obra à beira-mar, por exemplo, um concretamento de concreto, numa obra, uma avenida à beira-mar, por exemplo. Você tem incidência de vento direto do mar, não tem nenhum obstáculo entre você, entre o pavimento
e o mar. Então, o vento que advém do mar, né, no caso, as ondas e tudo mais, vai interferir diretamente no seu pavimento. Então, esse vento que vem diretamente da área marítima, ele não tem obstáculo e vai interferir diretamente no seu pavimento. E você deve criar, no caso, barreiras para proteger. É importante você saber a incidência, no caso, a direção do vento incidente da sua região, da sua cidade. Sempre tem em cada região do Brasil uma direção incidente. Há vento do sudeste, vento de nordeste. Esse vento, ele vai causar o quê? Ressecamento do concreto recém-lançado, que está ainda sofrendo o processo de cura, recebendo o tratamento do processo de cura, e ele vai ser ressecado, vai sofrer um ressecamento, e com isso vai gerar retrações. E as retrações, uma vez formadas, pequenas fissuras, elas acontecem sempre na direção perpendicular ao vento. Ou seja, se as retrações surgiram aqui na direção diagonal dessa tela, por exemplo, significa dizer que o vento ele incidiu de modo perpendicular. Não é de modo paralelo, de modo perpendicular. O vento aconteceu nessa direção. Então, e elas ficam ali de modo permanente. Você pode vir a preencher depois com algum epóxi, alguma massa, algum grout, mas é muito desgastante, né, para a imagem do pavimento, para o cliente. O cliente vê aquela obra cara, recém-lançada, e já tem umas poucas fissuras ali devidas à retração. Então, esses são alguns cuidados que eu trago no livro. Um outro que merece destaque, antes que eu me esqueça, é o da altura dos caranguejos. Essa altura de espaçadores em que você deve colocar na obra para poder permitir, garantir o espaçamento entre a malha, no caso de aço inferior, e a malha superior. E, ao mesmo tempo, você garantir o cobrimento. Já teve uma obra, por exemplo, uma obra muito comprida, de um pavimento muito comprido, em que eu, sem querer, eu estava passando pela obra, não era naquele dia para estar ali, mas sem querer eu passei por essa obra nesse dia, que era de um projeto meu, e vi que os caranguejos estavam com um valor, no caso, muito aquém, né, do que eu tinha projetado. Então eu pedi para consertar os caranguejos e tiveram que refazer tudo de novo. Ou seja, esse espaçamento ele tem que garantir a distância entre as malhas soldadas de aço, CA60, e tem que garantir o cobrimento. Então, se você errar nessa altura do espaçador na obra, você vai permitir o quê? Vai resultar em quê? Vai resultar num cobrimento de concreto menor, isso vai proteger menos o concreto contra a ação de intempéries, processo no caso de entrada de intempéries da natureza, intempéries deletérios ao concreto, e o processo de corrosão ele pode ser iniciado mais cedo, e também pode acontecer de você reduzir, no caso, a distância entre os caranguejos, e você reduzir o valor de D, que é a altura de cálculo. Então, se você reduzir a altura de cálculo, você vai interferir diretamente no pavimento de concreto, no dimensionamento do pavimento de concreto, e vai poder causar fissuras e trincas e problemas de patologias diversas em função de um erro de execução que compromete o dimensionamento do concreto. Então, se você reduzir o espaçamento, ele é muito perigoso também, até mais do que se você aumentar demais, porque se você reduz a distância entre malhas, você reduz a altura D de cálculo. Então, reduzindo a altura D de cálculo, você compromete diretamente todo o cálculo e todo o projeto do projetista. Então, respeite o espaçamento entre malhas de aço e o cobrimento do concreto. Tenha plena certeza de ter o espaçamento certinho, confira no projeto 2, 3 vezes, antes de começar a executar em série, antes de começar a produzir em série os espaçadores, os caranguejos, para você colocar ao longo de todo o pavimento de concreto. Então, tenha muito cuidado, leia o projeto, qualquer dúvida, sempre ligue, se comunique. Comunicação é importantíssima entre o projetista e o engenheiro. O projetista, o engenheiro de projeto deve ir à obra. E a obra, por sua vez, em qualquer momento de dúvida, não haja com empirismo. Eu já fiz isso mais de 20 vezes, faço isso há 20 anos. Se ver alguma coisa diferente no concreto, que você concorde ou discorde, ligue para o projetista.